Então, olha só, eu vou dar uma pequena aula introdutória, rápida, né? Só para que você entenda a ideia do que significa o caminho quíntuplo, né, de Babaji, né, da Kriya Yoga de Babaji. A yoga, Elton, ela é um sistema. A palavra yoga, ela tem vários significados, assim, mas dois significados, um significado mais amplo é falar yoga como união mesmo, né, no sentido de a identidade perecível humana entrando em contato com essa identidade imperecível que seria a nossa natureza divina. Dependendo da tradição, vai chamar isso de Atman, Paratman, Brahma, o Self, né? Então, essa ideia básica, né, de yoga, né, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você, é a nossa conexão com o nosso Self. Mas a palavra yoga também, ela vem de uma palavra também que significa yuji, que yuji é uma ação, é um fazer. Ação também tem a ver com karma, ação. Mas então, por exemplo, yoga é uma expressão também de falar assim, o yoga da agricultura, o yoga do trabalho, o yoga da ação, o yoga da devoção, né? Essa expressão de usar o yoga para as coisas da vida, essa já é um uso também da palavra, na verdade, muito antiga. Se você, por exemplo, fazer o estudo da Bhagavad Gita, que é considerada uma das Upanishads, embora historicamente ela não está dentro das Upanishads. Upanishads são textos sagrados, né? Pós assim, os Vedas, né? Pós-Vedanta. Você vai ver lá que, por exemplo, na Bhagavad Gita, todos os capítulos têm alguma coisa relacionada a yoga. Então, yoga da ação, yoga da devoção, yoga da renúncia, yoga da sabedoria, yoga do conhecimento, né? Então, existe também essa expressão para yoga, né? A yoga, o Elton, ela enquanto expressão, ela é algo muito antigo, assim, né? A yoga, ela vai remontar desde os antigos Vedas, né? Rig Veda, os 4 Vedas, e aí outras tradições ou correntes filosóficas pós os Vedas, né? Que vai surgir o Sankhya, o Vedanta, Advaita Vedanta, vão surgindo muitas tradições particulares. A yoga, enquanto corrente filosófica, enquanto uma corrente específica, ela vai surgir, historicamente, eles começam a falar a partir desses sistematizadores, né? Uma dos responsáveis para isso seria o Patanjali, onde ele elabora o Ashtanga Yoga de Patanjali, os 8 passos, né, dessa yoga. E essa Ashtanga Yoga de Patanjali, ela, vamos dizer assim, ela junto com outros textos, outros praticantes, outros autores daquele momento, começa a ter yoga enquanto uma corrente filosófica. Mas aí fala assim, mas o Patanjali é do século II depois de Cristo, né? Mas então a yoga só existe a partir dali? Não, a palavra yoga já está sendo usada lá no Vedanta, em outras tradições. Mas quando fala da yoga enquanto corrente filosófica, nós já estamos falando desse sistema, né, filosófico, que ele tem vários preceitos, várias diretrizes específicas. Como eu falei antes, yoga às vezes é usada, por exemplo, se eu for falar pelas tradições mais antigas, né, a figura do yogi ali, né, por exemplo, no Vedanta, o Vedanta ele vai ter uma representação de um estudioso, de um jnana yogi, de um erudito, de uma pessoa que se debruça sobre os ensinamentos, que dentro ali das suas práticas ele medita, ele faz pranayamas e tal. Agora, quando se fala dessa corrente filosófica mesmo, da yoga, enquanto corrente filosófica, você já está falando de uma corrente onde ela tem um sistema, né, integrado, onde dentro desse sistema vai ter desde condutas éticas e morais, que é chamados de yamas e niyamas, tem a prática dos asanas, a prática dos pranayamas, que são as respirações, tem a prática das concentrações, pratyahara, retração do sentido,
dhyana, meditação, samadhi. Esse é a sistematização de Patanjali, né, que seria o caminho óctuplo de Patanjali. Isso é enquanto uma corrente, né? Então, o que diferencia esse yoga enquanto corrente filosófica e o yoga lá atrás, ou a yoga lá atrás, é que essas correntes filosóficas, a partir de Patanjali, Tirumula e outros, os próprios Siddhas, né, elas se tornam um sistema que tem todos esses trabalhos específicos, como uma forma de evolução espiritual, ou uma forma melhor do que de evolução espiritual, do indivíduo ele cada vez mais se conhecer ao ponto de atingir moksha, né, a tal da liberação, que é sair desses ciclos de nascimentos, vamos falar assim, né, dos renascimentos. Lá atrás, como eu te falei, você tem yoga, por exemplo, se você vai estudar Bhagavad Gita, o tempo inteiro vai falar de yoga, mas não vai falar de yoga no sentido do caminho óctuplo de Patanjali. Vai falar yoga como tem falas de Krishna que é assim: aquele que fez o yoga dentro de si encontrou a sua verdadeira natureza, ou o seu Atma, né? Então é o yoga no sentido de um indivíduo encontrar a verdadeira natureza dele, mas não necessariamente essas práticas dessas outras correntes filosóficas anteriores a uma corrente específica de yoga, não necessariamente essas correntes filosóficas estavam falando desses passo a passos que é proposto por essas correntes. Falando isso, assim, por que eu resumi com isso? Para você entender que dentre essas correntes, ao mesmo tempo que tem um caminho óctuplo de Patanjali, tem um caminho quíntuplo de Babaji, né? Que é dessa tradição da qual você está se submetendo, né, a aprender. O caminho quíntuplo da Kriya Yoga de Babaji, ou dos Yoga Siddhas, ou do Shaiva Siddhanta, no meu ponto de vista, ela não difere muito da visão do Patanjali, não. Até há alguns autores que gostam de defender que, na verdade, não seria nem uma Ashtanga, né, uma Ashtanga Yoga de Patanjali, mas eles também falam que seria um Kriya Yoga também de Patanjali, né? O Marshall Govinda defende isso, né? Não sei se o George Stein, mas isso não vem ao caso, não. O que eu quero colocar aqui, bem de uma maneira muito simples, é o que seria esse caminho quíntuplo, né, da Kriya Yoga de Babaji. Babaji eu posso deixar uma aula especificamente, tá, para falar de Babaji assim, para você situar, mas ele é considerado um dos 18 Siddhas. Ele é entre os 18, ele é mais um deles. Ele é um desses 19 Siddhas, né? Esses Siddhas yogi dessa tradição Shaiva Siddhanta. E são esses Siddhas, essa palavra Siddha, ela também vem de Siddhis. Siddhis tem a ver com poderes, ao mesmo tempo tem a ver com perfeição. E ao mesmo tempo os Siddhas, eles também são vistos como yogis perfeitos, aqueles que atingiram a sua perfeição na prática espiritual, né? Patanjali, Babaji, Nagaraj Babaji, foi um yogi que nasceu também, Babaji nasceu no século II depois de Cristo, acho que lá para 237, eu não lembro exatamente a data, e ele foi um yogi que atingiu um nível de realização muito profundo, né, chamado Sorupa Samadhi ou Samadhi. Sorupa Samadhi seria uma realização espiritual que é quase inimaginável para a nossa cultura, né, das pessoas até acreditarem que isso seja possível, que é o indivíduo ele atingir um nível de realização na própria matéria biológica, ao ponto de ele não ter a morte biológica, né? Essa é a história contada sobre os Siddhas, né, do Tamil Nadu, e essas histórias elas também permeiam outras culturas, né? No budismo tibetano isso vai ser chamado de experiência do corpo de arco-íris. Tem outras tradições que citam pessoas que atingiram esse nível de realização. Mas por que eu estou te falando isso? Assim, o que eu quero que você entenda é o seguinte: existe um discurso em outras tradições filosóficas indianas que fala da liberação, moksha, como algo que só se atinge nos níveis espirituais. Então, ou seja, para que você realmente se libere dos renascimentos, para que essa evolução de fato aconteça, um dia você vai ter que ir embora, você vai ter que morrer biologicamente, né?
Essa tradição do Shaiva Siddhanta, eles de alguma forma mostraram que existe um nível de realização ainda mais profundo que apenas essa liberação, também chamada de Kaivalya, quer dizer, que é essa liberação que não é só no plano espiritual, ela também pode ser atingida na própria matéria. E aí existe uma fala dos Siddhas, né, uma fala que é assim, que a nossa prática é também preparar o nosso corpo para o receptáculo para o divino. Ou seja, divinizar a própria célula, divinizar a própria matéria. Mas por que eu estou te falando disso? É para entender que existe um movimento de muita purificação em movimentar o corpo. E aí a gente entra no primeiro passo de Babaji, a proposta, que é a Hatha Yoga. Né? Existem textos clássicos, né, sobre a Hatha Yoga, mas quando se fala da Hatha Yoga, né, Hatha, Sol e Lua, o princípio masculino e feminino, o equilíbrio entre essas polaridades é que vai trazer harmonia no nosso corpo. Então, assim, Hector, a gente faz Hatha Yoga para harmonizar o corpo físico, né? E aí existe toda uma preocupação, um cuidado de entender o corpo como um objeto divino. Então, a gente não vai fazer, por exemplo, você não vai fazer um asana na aula que o seu corpo não está dando conta de fazer. E para você alcançar aquele asana, você vai gradativamente. Você vai o tempo inteiro estar cada vez mais obedecendo os seus limites, as suas capacidades. É de realmente tratar um corpo como algo divino, né? Eu costumo pensar uma coisa muito simples assim, que eu penso assim, ó. Por exemplo, a nossa cultura, ela é totalmente hedonista, materialista, capitalista, né? Então, por exemplo, se uma pessoa passa de Ferrari na rua, parece que vira uma novena, né? Os carros se afastam, todo mundo começa a olhar em direção àquela Ferrari. Agora, o que é interessante é o seguinte, aquela Ferrari, se ela cai um pedregulho, uma pedra gigante nela, há economia para repará-la. Se você perder um braço, pode ser a pessoa mais marginalizada socialmente, um morador de rua. Se ele perder a cabeça dele, nós não temos economia para ir reparar aquele dano. Ou seja, qualquer corpo nesse planeta vale materialmente mais do que qualquer coisa. A gente não tem economia para trocar, né? Só acontece que a gente não valoriza isso. Eu estou dando um exemplo meio estranho, mas é para mostrar o quanto que o corpo é divino, né? Tipo, nada substitui o seu corpo aqui agora, né? Quando a gente faz a Hatha Yoga, esse primeiro passo, é justamente para essa purificação. Essa palavra purificação também tem a ver com Kriya. Por isso, Kriya Yoga é de purificação, Kriya também é de ação com consciência. Então, a gente faz Hatha para purificar, né? Um segundo passo que Babaji propõe por esse nosso caminho quíntuplo é a gente fazer as práticas de pranayamas, ou também chamado de Kriya de purificação, Kriya Kundalini Pranayama. Kundalini, vou falar de uma maneira bem simples, é uma energia, né, que segundo textos tradicionais, né, yogis, hinduístas, pode ser textos tântricos, textos do Vedanta, textos do Sankhya, textos dentro da própria yoga. Essa é uma energia que está repousada ali na base da nossa coluna. O despertar dessa energia leva automaticamente a um despertar de uma consciência de si, né? Uma coisa que a gente pode chamar de uma consciência espiritual, né? O porquê ou não porquê despertar isso? Eu penso de uma maneira simples, assim, uma Kundalini totalmente vivendo no seu sentido basal, porque a Kundalini ela existe para todos, mas ela desperta, ou o nível da desperticidade dela é relativo, né, para cada um. A Kundalini desperta, ela representa só a nossa capacidade intrínseca, ou se quiser usar uma palavra que as pessoas não gostam muito de usar, mas o nosso poder nato, nosso poder de sabedoria, de conhecimento de si, de conhecimento das coisas à nossa volta. A prática de Kriya Kundalini Pranayama são práticas respiratórias conscientes, onde a gente vai trabalhar, vamos dizer assim, com essa anatomia sutil, né?
embora dentro da prática dos asanas a gente já está fazendo isso também, né? Aí, então, uma coisa que precisa entender também, que a Kriya Yoga de Babaji, ela também não deixa de ser uma prática tântrica. Tântrica, no sentido, eu não estou falando de tantra, quando eu falo de tantra, eu estou falando no sentido tradicional, caminho da energia. É um sistema, né, integral, que envolve asanas, pranayamas, meditações, né, etc., que eu estou explicando, que ele vai mobilizar essa sua energia interna. Ele vai dar caminhos para essas energias. Então é muito comum que o praticante, esses caminhos de energia estejam bloqueados, né? Então, por isso que com o tempo o praticante vai acessando coisas, né? Ou, né, como Patanjali coloca no seu terceiro capítulo, os Vibhuti-padas, siddhis, poderes, né? Agora, a grande armadilha na caminhada do yogi é ele se apegar aos poderes. Já viu yogis que materializam, que levitam? Pessoas que têm essas habilidades paranormais, os yogis mesmo falam, olha para isso e desapega. Porque a grande transformação, o grande siddhi, é a nossa transformação do nosso caráter, né, de sermos seres humanos melhores. Esse, para mim, é o principal recado de todas as tradições espirituais verdadeiras, né? Dalai Lama, se consultá-lo, tipo, qual é a melhor religião, como o Boff fez uma vez com ele, ele falou, que te torna um ser humano melhor. Não importa se é o catolicismo, se é o budismo, se é yoga ou algum sistema, né, hinduísta. Então, com Kriya Kundalini Pranayama, a gente faz isso. Depois a gente entra no terceiro, e Kriya Kundalini Pranayama, da mesma forma como os asanas trabalham muito o corpo físico, Kriya Kundalini Pranayama, os pranayamas trabalham muito o nosso corpo energético, que os yogis aqui nessa tradição chamam de corpo vital, outros vão chamar de corpo energético, né? Existem outros nomes para esse corpo etérico, né? Depois disso a gente entra no terceiro passo, que é o passo da prática de meditação, Kriya Dhyana Yoga, Dhyana meditação. A prática da meditação, ela é basicamente para a gente começar a aprofundar, a observar a nossa mente, né? A gente tem uma sensação de que a gente entende que a nossa mente está, de certa forma, sob controle, que a gente está entendendo os processos mentais, mas na verdade, se a gente fazer um exercício simples de eu andar daqui e descer até lá embaixo naquela escada e eu me perguntar o que eu pensei daqui até lá, é bem provável que eu nem saiba mais depois de 5 minutos e que minha mente vagou para tudo quanto é lugar, né? E eu perdi completamente, eu não tinha consciência. Qual que é a questão que está aí? Que aqui a gente cai numa máxima que é assim, quando a gente não tem essa consciência contínua, nós nos identificamos com essas flutuações que tem na nossa mente. Por exemplo, você tem algo a resolver, uma preocupação, um problema, ele se torna uma preocupação da qual você, antes que ela aconteça, ela fica aqui martelando na sua cabeça. E aí a gente vai percebendo, a gente vai percebendo que no fundo a gente não é senhor de nós mesmos, entende? Nós somos o tempo inteiro bombardeado por coisas, essas coisas nos influenciam, essas coisas influenciam o nosso comportamento, nossas atitudes, e a nossa mente vai vagando, né, cada vez mais. A Kriya Dhyana Yoga, ela é para trazer, meio esquisito, mas esse adestramento, né, onde você vai gradativamente se tornar senhor de si. O Patanjali, nos Yoga Sutras, ele fala assim, um desses sistematizadores, né, que eu coloquei lá no início, ele fala assim, que hoje, se você realmente vai desidentificando, né, dessas flutuações que emergem na consciência, vai chegando um ponto que decanta-se de um jeito que sobra apenas aquilo que é a sua essência, né? Essa é uma prática que vai se perseguindo, né? No sentido que, assim, esse tanto de coisa que pulveriza a nossa mente faz com que a gente não consiga ter olhar para aquilo que é o essencial. Por isso que yoga, essa união do meu ego com o meu self,
é a desidentificação dessas flutuações. Quando eu me desidentifico delas, essas flutuações não mais têm poder sobre mim, né? Ou elas passam a não controlar a minha mente, eu passo a reconhecer aquilo que é intrínseco. É como se, enquanto a gente não consegue fazer isso, é uma fala do Siddhas, é como se estivéssemos, vai ficar legal isso aqui, com todos esses estímulos, né, que está o tempo inteiro permeando, né? Kriya Dhyana Yoga é isso, né? Através disso a gente vai avançando. Quando a gente chega no quarto passo da Kriya Yoga, chamado de Kriya Mantra Yoga, mantra também vem de limpeza da mente, é a prática de mantras, né? Mantras, desde mantras que podem ser sagrados, como mantras como autossugestões mentais, né? Por exemplo, você faz um mantra assim: agora nada mais me falta, né? Para trabalhar talvez um egoísmo, um apego a uma determinada coisa. A prática dos mantras, a prática de repetir essas autossugestões mentais, ela tem uma capacidade de também manter a sua mente muito focada num ponto e ela desapegar dessas flutuações. Isso, segundo a Kriya Yoga, da mesma forma como a meditação faz um trabalho na mente, né? A Kriya Mantra Yoga já vai trabalhar numa coisa chamada de corpo de Buddhi, ou corpo das intuições. Ela vai abrindo, né, o nosso ser cada vez mais para esse lado intuitivo. Nesse lado intuitivo, não é muito mais a sua mente concreta, essa sua mente racional que move. Aí começa a envolver uma certa influência de níveis mais profundos do seu ser, né? Então, a prática de mantras ajuda muito nisso. Aí uma coisa que eu sempre falo, sabe, Elton, para os alunos assim: mas eu não tenho nenhuma ligação com imagens, com mestres, etc. E não precisa ter, né? Os Siddhas, eles não eram, eles eram yogis que eles não tinham essa questão dessa adoração a deidades, né? Eles eram yogis que tinham uma preocupação em encontrar esse divino neles mesmos, né? Embora nas suas relações com seus mestres, seus professores, ele tinha ali uma relação de respeito, de devoção, embora tenha que ser dito, né? A Kriya Yoga, os primeiros Siddhas tiveram como base, a Kriya Yoga ela é uma base shivaísta também. É dito que o Senhor Shiva, que é uma deidade, foi quem iniciou os primeiros Siddhas, né? Tirumula, Boganatar, mas isso aí não vem ao caso. O que eu só quero dizer é que a prática dos mantras também é uma prática muito importante dentro desse caminho, mas que você faça ela à vontade, né? Não necessariamente você se conecta com esse tipo de prática, né? E o último passo do caminho quíntuplo de Babaji que ele propõe é Kriya Bhakti Yoga. Bhakti é uma palavra que também tem a ver com devoção, né? De novo, não é se devotar, não é que você vai ser um devoto de Babaji, você vai ser um devoto de Jesus, de Buda. É uma devoção no sentido do próprio self, da própria entrega a essa sua sabedoria divina, interna, né? Eu falo por mim, quando eu vou falar de mantra e de Bhakti, esses dois últimos passos, eu tenho algumas reservas, porque eu também tinha muito isso no início, né? Não era para mim assim, eu tinha total aversão com iconografia, com imagem, né? E uma coisa que eu aprendi com a Kriya Yoga é a ideia da entrega, ela é um processo muito pessoal, né? Então, não é a nenhum ser, não é a nenhuma figura, é você na sua caminhada, no seu processo. E se você sentir, às vezes você ouve um mantra, fala: nossa, eu gostei tanto desse mantra, ele pode ser uma forma de você praticar os seus mantras, né? Resumindo, né, porque eu acabei até passando um pouquinho do tempo, mas que eu acho que isso vai permear muito sua aula, esse é um resumo desse sistema da Kriya Yoga. Dentro desse sistema de Hatha, Asanas, Pranayama, meditação, mantra e Bhakti, esse caminho quíntuplo, ele ronda a nossa prática aqui,
Todas as vezes que você virem nas aulas, nós vamos fazer asanas, nós vamos fazer pranayama e meditação. Ou às vezes cantar um mantra, ou às vezes um pouquinho de ensinamento. Mas uma coisa é, assim, para resumir mesmo tudo, é uma coisa que tem uma fala de Babaji que eu acho que ela é muito preciosa. Ele sempre fala assim, ó, na caminhada espiritual, a primeira coisa que o praticante deveria fazer, de verdade, é ele trabalhar o seu caráter. Então, tipo assim, vamos buscar ser mais adequados na vida, sermos honestos, agirmos direito, né? Sabermos botar limites em que precisa, né? Saber ser ajuda quando precisa, né? Trabalhe o seu caráter, aí depois ele fala, trabalhe a sua entrega. E essa entrega, de longe, é uma entrega cega, como a gente vê em sistemas sectários, doutrinatórios, manipuladores, né? É uma entrega à sua própria caminhada, né? Eu costumo falar muito com meus pacientes aqui que o grande guru mesmo de tudo é a vida. A palavra guru também significa aquele que dissipa as sombras. As sombras é a ignorância. O grande guru mesmo é a vida. Às vezes é o jardim que está te dando uma aula, às vezes é seu tio, às vezes é sua mãe, às vezes é seu primo, às vezes é seu vizinho, e às vezes é seu professor de yoga, às vezes é você para o seu professor de yoga, e aí vai, né? Esse guru é a vida. Agora, você tem que estar com o coração aberto para enxergar os sinais. Então, trabalhar o caráter, trabalhar a entrega. E só por último, se debruçar nos ensinamentos. Que na nossa cultura ocidental, a gente costuma fazer o contrário. Nós somos muito... a gente é muito atraído pelo poder. Por exemplo, se falar assim, fulano foi na Índia, estudou isso, todo mundo, flau, que é o conhecimento. Mas, e se falar, não, mas tem que praticar todo dia, asana, pranayama, meditação, então, né? Esse é só um resuminho para você entender, e com o tempo a gente vai, né? A gente vai aprofundando.